Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui neste canal para mais uma escola bíblica dominical, aos professores, alunos e amantes da palavra de Deus. Estaremos comentando a lição de número 12, a penúltima lição desse segundo trimestre do ano de 2025, do julgamento à ressurreição. E nós queremos enfocar o ponto do Getsemane ao Gólgota. O que você espera nesta lição? Nós estaremos trazendo alguns pontos. Primeiramente, Jesus foi crucificado numa sexta-feira? Sim ou não? Nós vamos trazer esse ponto nesta lição. Os julgamentos pelos quais o Senhor Jesus Cristo passou. Quantos julgamentos? Nós vamos apresentar 3 julgamentos e os desdobramentos de cada um destes julgamentos. E por fim, as palavras que Jesus Cristo falou na cruz do Calvário. Este que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana, da Assembleia de Deus de Americana, Ministério do Belém, pastoreada pelo nosso querido pastor José Cláudio Munhoz. Já convido a você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe e vamos juntos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Como já dissemos em aulas anteriores, esta é a 4ª parte do Evangelho de João e nós estaremos entrando no último bloco de lições compostas pelas lições 12 e a lição número 13, que será da próxima semana. No tópico primeiro da nossa lição, vai falar sim a prisão e a condenação de Jesus. Pois bem, mas antes que adentremos nesses pontos, precisa ser esclarecido algo para os irmãos e já convido a você que nos acompanhe a sua atenção para o que estaremos falando. Nós vemos aqui qual foi o dia do evento em que se deu a prisão, morte e sepultamento do Senhor Jesus. O mundo cristão, o mundo ocidental, comemora-se, divulga-se que o Senhor Jesus foi crucificado na sexta-feira. Mas isto é real? Isto é procedente? A Bíblia tem engano? A Bíblia se contradiz? O Senhor Jesus falou engano? Houve engano na boca do Senhor Jesus? Vamos lá. Se a Bíblia é inspirada por Deus, se a Bíblia não contém erros, se a Bíblia é inerrante, se o Senhor Jesus é a verdade, e se é a verdade, não há engano na sua boca. Se ele proferiu que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importaria que o Filho do Homem também passasse 3 dias e 3 noites no seio da terra. E ainda, quando nós olhamos para Isaías 53, vai dizer que nunca houve engano na sua boca. Se assim é, e assim cremos, e assim pregamos, e assim testificamos. Então vamos agora para esse ponto que poucas pessoas se atrevem a enfrentá-lo. E nós, com a graça de Deus, debaixo da potente mão de Deus e com a Bíblia Sagrada em mãos, nós vamos enfrentar esta situação nesta aula, já nesta palavra introdutória. Para isto, nós precisamos retroceder ao Egito, quando o Senhor ele institui a Páscoa. E o que era a Páscoa em que ele fora libertado os filhos de Israel? O Senhor ele vai dizer o seguinte: manda os filhos de Israel passar uma régua e começar a contar um novo tempo, uma nova história a partir daquele mês. E ele vai dizer que ia se contar até o 10º dia. E neste 10º dia separaria um cordeiro sem mácula de 1 ano, sem mancha, e guardasse ele até ao 14º dia. E neste 14º dia deveria ser ele sacrificado no crepúsculo da tarde, no final da tarde. E a partir dali estariam celebrando a Páscoa do Senhor. Aí quando chegamos no livro de Levíticos, no capítulo 23, Levíticos capítulo 23, nós vamos encontrar
versículos 4 até o 8. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mês, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, ao 7º dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil o fareis. Isso está em Levíticos capítulo 23, versículos 4 a 8. Isso diz o quê? Que a Páscoa do Senhor, no dia após a Páscoa, começaria os 7 dias dos pães ázimos. E neste primeiro dia era santa convocação, era como se fosse um sábado. Deveria se guardar como se guardassem o sábado. E aí nós vamos para a palavra, isso é o que diz a palavra de Deus. Então, venha comigo. O Senhor Jesus, toda aquela Páscoa, todos aqueles cordeiros imolados até então, desde o Egito até o tempo que o Senhor Jesus ali estava, no final do seu ministério, apontava para o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então, o Senhor Jesus, que ao apresentar para o batismo de João, o João vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E este Cordeiro de Deus, ele foi apresentado à cidade de Jerusalém, a toda a população, na sua entrada triunfal. E quando ocorreu esta entrada triunfal? Essa entrada triunfal foi no 10º dia de Nisan. Segundo tudo o que aconteceu lá acerca da Páscoa, apontava para Cristo. A sua entrada triunfal, que foi a separação, o Senhor foi exposto ali a toda a população em Jerusalém. Ele foi inspecionado pelo povo durante esses 4 dias. Então vamos lá, vamos falar segundo o nosso calendário. Ele é apresentado domingo, aí vem segunda, terça, quarta e quinta-feira seria a Páscoa. Quinta-feira seria a Páscoa, mas a quinta-feira da Páscoa ela começa ao pôr do sol da quarta-feira. E assim o Senhor, ao pôr do sol da quarta-feira, começa-se então a Páscoa. E agora o Senhor ele prepara a Páscoa. Aí para fazer arranjo, nós não podemos falar que o Senhor Jesus descumpriu a lei. Ele cumpriu a lei ipsis literi. Letra por letra, nem um tio nem um jota da lei sequer caiu por terra sem que não fosse cumprida pelo Senhor Jesus. Então o Senhor cumpriu tudo, inclusive na questão da Páscoa. Ele, quando começa a Páscoa, no pôr do sol, da quarta para a quinta, o Senhor Jesus ele come a Páscoa com seus discípulos. Ali, após comer a Páscoa, o traidor é indicado, Judas sai, o Senhor institui a Santa Ceia do Senhor, que está em Mateus 26, do versículo 26 até o 29. O Senhor institui a ceia, e ali o Senhor vem as instruções, é chamada o Sermão do Cenáculo, que nós aprendemos nas lições anteriores, no bloco anterior de lições, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17 de João. Agora, nós estamos na última parte do livro, isso aí apenas para a compreensão. Então o Senhor Jesus começa ali a Páscoa, e após a Páscoa ele fala: eu desejei muito comer esta Páscoa convosco, porque era a última Páscoa. Agora, para o povo de Deus, não seria mais a Páscoa, mas seria a ceia do Senhor, instituída pelo Senhor Jesus, inaugurando o ministério de Melquisedeque, como vimos na lição anterior, que serviu a Abraão pão e vinho, e agora o Senhor, com pão e vinho, ele institui a ceia do Senhor, e assim inaugura-se através dele, evidencia-se através dele o ministério de Melquisedeque. Pois bem, agora o Senhor Jesus, de quarta para quinta-feira, ele vai para o Getsemane, que começa ali a sua paixão.
Ali no Getsêmani ele soa, ele ora, ele intercede, o seu suor se transforma em gotas de sangue, como relata o evangelista Lucas. Ali o Senhor começa então a sua luta, a sua última batalha, que era a morte que ele enfrentaria no Calvário. Pois bem, posto isso, nós vemos agora o que diz o texto sagrado. Quando nós vamos ali ler o texto, porque as mulheres, quando o Senhor Jesus é sepultado, e já vai aquela pressa para sepultá-lo, porque o próximo dia era grande, era o Sabat Gadol, que era sábados juntos, ou seja, na sexta e no sábado. Não poderia ter obra servil, nem na sexta e nem no sábado. E quando fala o dia grande, porque esse dia, que era santa convocação, independente do dia da semana, ele seria guardado como se sábado fosse. E neste dia coincidiu a sexta e o sábado. A sexta foi o dia da santa convocação dos pães ázimos. Então daí a pressa para se sepultar o Senhor Jesus antes que começasse o sábado grande. É o que nós vemos no texto sagrado, em o Novo Testamento. Vai falar que esse dia era grande, tanto aqui em João quanto em Mateus, vai dizer Sabat Gadol, que era o sábado grande. Isso está obra está pluralizada, que é 2 sábados após os sábados. Então está mostrando a pluralidade de sábados, ou seja, 2 sábados juntos. É como se caísse o Natal no domingo, que é feriado nacional, e caísse também na segunda-feira, ou melhor, o Natal na segunda-feira. E o domingo já era descanso natural, mas a segunda-feira que é o feriado. Pronto, foi o que aconteceu nesse dia, neste evento da morte do Senhor Jesus Cristo. Lá no Getsêmani, ele é preso. Então ali começa, no dia da Páscoa, começa o sofrimento. Por que começou logo nas primeiras horas? Porque logo nas primeiras horas da Páscoa, logo pela manhã, o cordeiro era amarrado para ser sacrificado à tarde. Então, na Páscoa, o cordeiro ele já passava pelo seu sofrimento de ser ele separado para depois ser degolado. E aqui nesta noite, após o Senhor comer a Páscoa, na quarta-feira à noite, na madrugada, antes da madrugada, para começar no nosso calendário a quinta-feira, o Senhor Jesus é preso e é levado agora para o seu julgamento. Aqui nós vamos encontrar os pontos que nós mencionamos a princípio. O Senhor Jesus, nós falamos aqui que o Senhor ele passou por 3 julgamentos. 3 julgamentos. O primeiro deles foi o julgamento religioso. E aquele o Senhor foi levado então para Anás. João, capítulo 18 e o versículo 13. Vai dizer assim: conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. É como se que Anás fosse um sacerdote já jubilado. Então levou primeiramente a Anás. Ali o Senhor já é esbofeteado. Na casa de Anás, o Senhor já começa o processo de tortura. Ele já é esbofeteado. E ele vai dizer: se eu falei errado, por quê? Se eu falei o bem ou falei o mal? E se eu falei o bem, por que me feres? Né? O Senhor então, a partir dali, ele é levado para uma segunda inspeção. Ele é levado para Caifás, ainda à noite. 18 e 24 do Evangelho segundo João. E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. E lá em Caifás, na casa de Caifás, já se reuniram os principais dos anciãos, os principais ali dos escribas e também do sinédrio. Se reúnem ali na casa de Caifás. Mas quando nós olhamos para Mateus 26 e o versículo 57, vai dizer assim: e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Lucas,
capítulo 12 e o versículo 66. Logo foi dia, e ajuntaram-se os anciãos do povo, e os principais sacerdotes, e os escribas, e os conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele passou pela inspeção de Anás, de Caifás, e agora pelo Sinédrio. Já no amanhecer, no raiar do dia, ele foi encaminhado ao Sinédrio. Este foi o julgamento religioso, o julgamento do seu povo. O Senhor Jesus foi submetido ao julgamento do seu povo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí eles conduzem o Senhor Jesus agora para o julgamento político. Levaram Jesus, nós vamos em João 18, 28 e 29. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Então, olha só, porque Pilatos não ficava em Jerusalém. Pilatos ficava em Cesareia. Mas por conta da festa dos judeus, ele vinha a Jerusalém. E ali, ele então, em Jerusalém, teve a oportunidade para poder julgar ao Senhor Jesus. Aí nós vemos que em Lucas 23, versículos 6 a 8, o Senhor Jesus, Pilatos, ele vai dizer o seguinte: então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Olha só, que também estava em Jerusalém. Não era nem para um nem para outro estar em Jerusalém, mas coincidentemente ambos, Pilatos e Herodes, estavam em Jerusalém. E Herodes, quando ouviu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele faria fazer algum sinal. Claro que Jesus não fez, e ali Jesus se mantém em silêncio, porque Herodes, como sabendo, ele era um edonita, ele nada tinha a ver com o povo de Deus. Ele era da linhagem de Edom, ele não tinha nada a ver com o povo judeu. E Jesus se fez silêncio perante ele. E quando chegou diante de Pilatos, em Lucas 23 e 11, e Herodes com seus soldados desprezou e escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Então o Senhor Jesus, ele passa por Pilatos, por Herodes, e volta outra vez pelo terceiro julgamento gentílico, agora diante de Pilatos. João 19, 1. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Aqui nós vemos o último julgamento do Senhor Jesus. Nós falamos de 3 julgamentos. Aqui nós, primeiramente, falamos aqui em 2, o religioso e o político. Nós vemos que o Senhor foi rejeitado pelo seu povo, que foi um julgamento religioso. E aqui foi no sentido de todos os gentios. Também rejeitaram ao Senhor Jesus através deste julgamento de Pilatos, representando toda a humanidade, tanto dele quanto de Herodes, representando toda a humanidade caída. Aí nós chegamos dentro desse ponto. Nós vamos agora que o Senhor Jesus, ele vai ser entregue para a crucificação. O Senhor Jesus é levado para a cruz do Calvário. Aí nós podemos já colocar no tópico 2, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Aqui no caminho do Calvário, o Senhor Jesus já estava desgastado, açoitado, vilipendiado, fisicamente, que ele havia passado a noite toda ali, espancado, torturado, levado de um lado para outro. E agora, o Senhor Jesus, ele leva a cruz, mas chega num dado momento que o seu físico, a sua força física lhe falta. Lhe falta a força física, e ele não usou o poder espiritual, o poder como Deus, para continuar carregando aquela cruz. Mas veio Simão,
que era uma pessoa de Cirene, e foi constrangido, foi obrigado pelos soldados a levarem a cruz para o Senhor. E assim ele leva a cruz para o Senhor até o local chamado Caveiro, Getsemane, o lugar onde o Senhor fora crucificado. Agora nós vamos encontrar alguns detalhes ali na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, após estar pregado na cruz, nós temos ali pelo menos 8 citações do Senhor Jesus que ele falou ali na cruz do Calvário, já pregado na cruz. Nós podemos qualificar, conjecturar pela postura dos evangelhos, porque todos relataram o fato, mas uns detalhou alguns detalhes que o outro evangelista não detalhou. Então nós vamos passar por estes evangelistas, Marcos, vamos passar por Lucas, vamos passar por Mateus e também por João. Nós podemos encontrar que no Evangelho de Lucas, podemos dizer que essa foi a primeira palavra que o Senhor disse lá na cruz, quando ele estava sendo pregado. E ali ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Lucas 23 e 34. Vemos ainda, quando ele vai dizer a segunda palavra, quando aquele ladrão que estava preso, que estava ali sendo crucificado, um de um lado, outro do outro, e blasfemavam a princípio do Senhor Jesus, mas depois um deles observa que o Senhor era diferente. E ele vai fazer aquela clássica pergunta: Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Aí o Senhor vai responder em Lucas 23 e 43. Em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira colocação do Senhor Jesus, que após esses detalhes, ele vai olhar para Maria, aquela que o gerou, aquela que o deu à luz como homem. Ele vai dizer para ela, e vai dizer: mulher, eis aí o teu filho, apontando para João, que estava junto com o Senhor Jesus, que ele nunca se afastou do Senhor Jesus, nem mesmo lá quando foi apresentado a Anás, a Caifás, o João esteve junto, até porque ele conhecia Caifás, e ele então foi permitido que ele entrasse no local da audiência. E aqui, o João estava ao lado, aos pés da cruz, juntamente com Maria. E ele vai dizer para Maria: eis aí teu filho. No versículo 27 do capítulo 19 de João, ele vai dizer: eis aí a tua mãe, apontando para João. Aí ele vai dizer, já após ele fazer a entrega social da sua mãe aos cuidados do discípulo que ele amava, que nunca o havia deixado sozinho. Porque há amigos, a Bíblia vai dizer que na angústia nasce o irmão, e há amigos que é mais chegado que um irmão. E agora o Senhor Jesus apresenta então para que João cuidasse da sua mãe, e ele diz: eis aí tua mãe. E após isso, o Senhor começa a entrar agora no processo final da sua vida terrena. Ele vai dizer em João 19 e 28, a quinta colocação: tenho sede. Já começou o seu corpo a sentir a desidratação. Ele vai dizer: tenho sede. Que eles oferecem vinagre, ele não quis beber. Aí nós vamos para a sexto registro que o Senhor Jesus fala na cruz, que está em Marcos capítulo 15, versículo 34. Ele vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus também vai registrar esta expressão: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, foi a sexta frase que o Senhor solta ali na cruz. E após ele falar isso: Deus meu, por que me desamparaste? E ele vai olhar aos céus, é onde ele não vê o Pai, porque o pecado da humanidade estava sobre ele.
A maldição do pecado, a maldição dos homens estava agora sobre o Senhor Jesus. E ali, ele vai olhar, não vai ver o Pai. E ele vai proferir a palavra que dissemos, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Mas nesta hora, na sequência, ele vai dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e profere o brado registrado por João no capítulo 19 e no versículo 30. Ele vai dizer aquele grande brado, chamado brado da vitória, tetelestai, está consumado. Aleluia. Aqui nós vemos, neste processo da cruz, o terceiro julgamento. Nós vimos que o Senhor passou pelo julgamento do seu povo, passou pelo julgamento da raça humana, dos humanos, político. O Senhor também foi condenado. E agora aqui, ele se faz condenado para salvar a humanidade. O juízo sobre o pecado, o juízo divino, que não está limitado no tempo. Essa expressão tetelestai apaga todas as dívidas passadas, pretéritas, e ela continua pagando as dívidas, ainda que as pessoas cometam hoje, mas pela fé em Cristo Jesus, tem os seus pecados apagados. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aí nós chegamos a este ponto. O Senhor ali na cruz. Houve trevas da hora sexta até a hora nona, do meio-dia até as 15 horas da tarde. Ali o Senhor, então, ele rende o seu espírito, ele dá o brado da vitória e é sepultado. E morre, ou melhor dizendo. Aí vem José de Arimateia e também Nicodemos e pede, intercede junto a Pilatos para sepultar a Cristo. E eles perplexos, sabendo, mas como? Por que ele morreu tão rápido? E agora, quando os soldados chegam ali à cruz e quebra a perna dos dois que estavam ao lado de Cristo, mas quando observa que Jesus já estava morto, então ele é perfurado do seu lado. Nós vamos ver João capítulo 19 e o versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Então João, ele dá o testemunho e fala que ele viu, que ele foi a testemunha ocular daquele fato, e que é verdadeiro. Então o soldado perfurou o lado de Cristo e saiu sangue e água. Aleluia. Ali o Senhor já estava morto. E após este evento é que vem José de Arimateia e também Nicodemos, solicita para que Jesus fosse tirado da cruz, e ele então é sepultado. Agora, ele foi sepultado neste dia, na quinta-feira, como falamos lá no começo, do dia do evento da morte de Jesus. Foi numa quinta-feira. Ele é sepultado à tarde, e sempre o dia ele é inclusivo. O dia do começo ele é inclusivo nas contagens. Então foi inclusivo. Aí o Senhor, ele passa, no caso, o dia da quinta, o dia da sexta-feira e o dia do sábado. A noite de quinta para sexta, de sexta para sábado e de sábado para domingo. Mas antes que raiasse o dia, o Senhor Jesus, ele ressuscitou dos mortos. Antes que acabasse o dia, ele foi sepultado. E antes que passasse a noite, ele ressuscitou dos mortos. Louvado é o nome do Senhor. E nós vamos entender que ainda o sol não havia nascido, as mulheres foram ao sepulcro. E quando chegou, o túmulo estava vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus 28 e o versículo 2.
Aqui foi aberto e as mulheres chegaram e observaram e não viu o Senhor lá dentro. O objetivo delas era ungir o Senhor Jesus, mas o túmulo já estava vazio. E elas então ficaram preocupadas. É quando o Senhor aparece e uma delas pensam que é o hortelão. E ele fala: o que buscais? O Senhor, ele fala assim, versículo 20, capítulo 20, e o versículo 15 de João, vai dizer: disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem buscais? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Quando ele falou o nome dela, Maria, ela reconheceu que era o Senhor. E ela responde: Rabone. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Irmãos, como é glorioso ouvir a voz de Deus. Somos pastores por bondade e misericórdia de Deus. Estudamos a palavra de Deus. Buscamos algum conhecimento na área teológica, mas não podemos anular o Espírito Santo. Eu já ouvi a voz do Senhor chamar o meu nome. Aleluia. O Senhor falou comigo, me chamou pelo meu nome, disse: Antônio. Aquela voz encheu o quarto aonde eu estava. E dali o Senhor fez uma obra. Aleluia. E nós glorificamos a Deus. No momento de luta, no momento de adversidade, estava muito preocupado. O Senhor usou um dos irmãos da equipe de evangelismo da qual fazíamos parte, o irmão Osimar, que já está com Jesus. E foi dito, Deus disse a ele para que ele dissesse a mim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E veio o dia da angústia, veio o dia da adversidade. E eu fiquei preocupado, falei: Jesus, me dá força para superar esta adversidade, para superar esta opressão. E um dia dobrei o meu joelho, e ali ao pé da minha cama, orando ao Senhor, eu não tinha palavras. Eu falei: Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. E eu ouvi a voz do Senhor falar no meu ouvido outra vez. Aleluia. O Senhor falou comigo e eu não tive dúvida. A partir dali eu me levantei como um gigante e o Senhor nos deu uma grande vitória e nós glorificamos a Deus até hoje. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia ela dura para sempre e Deus ainda fala com seus para lhe trazer conforto, para lhe trazer segurança. A ressurreição de Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Então nós cremos na ressurreição porque o nosso Cristo ressuscitou. Que Deus vos abençoe e vos guarde. E até a próxima lição, que é a última lição do trimestre. Vamos junto fechar esse trimestre debaixo da potente mão de Deus. Amém.